ela é o local geométrico de pontos equidistantes de um ponto central, que é o centro da circunferência. Então, olha só, para você poder definir uma circunferência, duas coisas que você tem que conseguir dizer. Primeiro, as coordenadas do centro dela e segundo, o tamanho do raio. Pronto. Com essas duas informações, você consegue definir a circunferência com as coordenadas do centro e o tamanho do raio. E é o seguinte, tanto na forma reduzida quanto na forma geral, você tem que ter a capacidade de dizer as coordenadas do centro e o tamanho do raio. Meu amigo, em todas, eu disse todas as questões de equação da circunferência, todas elas, ou elas vão te dar a equação, ou vão querer a equação. Mas eu te garanto de uma coisa, se é dada a equação, tu vai ter que descobrir o centro e o raio. Agora, se ele quer a equação, tu vai ter que descobrir o centro e o raio. Todas as questões de equação da circunferência vão exigir que tu consiga descobrir o centro e o raio. Só que assim, quando é dada a forma reduzida, é muito fácil de ver o centro e o raio. Agora, quando é dada na forma geral, tem uma regrinha que eu vou te ensinar para encontrar o centro e o raio. Não é tão direto quanto a forma reduzida, tá? Bom, vamos a elas. Como é que tu chega na equação da circunferência, então? Meu amigo, você está vendo ali esse triângulo retângulo no meio? O centro é um ponto pré-definido, estabelecido, fixo, ok? Esse ponto P, XY, ele é um ponto genérico, tá? Ele é um ponto qualquer, que vai estar em qualquer lugar em cima da curva da circunferência. Ele não vai estar em qualquer lugar do plano, ele vai estar em qualquer lugar em cima da circunferência, tá? Bom, e aí, meu amigo, o que tu pode dizer sobre a distância desse ponto até o centro, que é um ponto fixo? Essa distância é sempre a mesma medida, que é o raio. E aí, meu amigo, é só fazer Pitágoras naquele triângulo, onde a hipotenusa é o raio. Então, o raio, é quem vai ao quadrado de um lado da tua igualdade, sozinho, tá? E do outro lado, vem os catetos, cada um deles ao quadrado e também somando-se. Só que é o seguinte, esses catetos, o cateto horizontal em vermelho é a diferença das coordenadas de x, do centro e daquele determinado ponto. Então, x do ponto, né, um ponto qualquer, x vai continuar com x, tá? Agora, aqui, no lugar xc, é a coordenada x do centro da tua circunferência. Então, aqui vai aparecer um número, mas veja, é menos x menos a coordenada do centro ao quadrado. Sempre é menos, né? É a diferença entre as coordenadas, esse cateto. Então, meu amigo, na equação reduzida, você vai bater o olho nela e quem estiver aqui nos produtos notáveis serão as coordenadas do centro. E do outro lado vai estar o raio elevado ao quadrado. Então, meu amigo, para poder determinar as coordenadas do centro, é só trocar o sinal de quem aparecer aqui. Prof, por que trocar o sinal? Porque x menos o x do centro. Então, a abscissa do centro, né, a coordenada x dele, vai aparecer aqui com o sinal contrário. E o mesmo vai acontecer com o y. Ele também vai aparecer aqui com o sinal contrário. Tá? E do outro lado da igualdade vai estar raio ao quadrado.
olha esses exemplos que eu vou te dar. Imagine essa circunferência com o centro no ponto 3, 2. Centro é 3, 2. E o tamanho do raio é 2 unidades. Como é que seria a equação dessa circunferência? Olha só, o centro é 3, 2. Então, sabe como é que fica na equação? X menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado. Olha aqui, ó, trocando de sinal, 3, 2 é o centro, 3, 2. Mas aqui apareceu x menos 3, y menos 2. O que eu estou querendo te mostrar é que as coordenadas do centro sempre estarão com o sinal contrário, ok? E o raio, ele está do outro lado da igualdade, elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado quer dizer que o raio é 2. Só que poderia aparecer 4, tá? Se aparecer igual a 4, tu tem que tirar a raiz dele, porque o raio vai estar ao quadrado aqui, beleza? Outro exemplo, olha essa circunferência. Ela tem o centro agora no terceiro quadrante. Quais são as coordenadas do centro? Menos 2, menos 1, ok? E qual é o tamanho do raio? O raio aqui também é de 2 unidades, né? Olha só, essa circunferência, tu vai poder dizer que ela é tangente ao eixo Y, certo? Ela é tangente ao eixo Y. Ela só encosta no eixo Y uma única vez. Já essa primeira circunferência, ela é tangente ao eixo X, já que o raio é 2 e o Y do centro é 2. Então, essa distância aqui é 2 e ela é tangente ao eixo X, ok? E aqui ela é tangente ao eixo Y. Muito bem? Bom, se você já descobriu que as coordenadas do centro são menos 2 e menos 1, então como é que vai ficar a equação reduzida da circunferência? Ó, sempre trocando de sinal, hein? Então, em vez de menos 2, menos 1, como é que fica? X mais 2 ao quadrado e o y mais 1 ao quadrado. Olha aqui, ó, mais 2 e mais 1. Trocou de sinal, tá vendo? Porque a coordenada do centro é menos 2, menos 1, beleza? E o raio também está do outro lado ao quadrado. Então, como o raio é 2, poderia aparecer aqui igual a 4. Aí tem que se ligar que tem que tirar a raiz, né? O raio sempre vai estar ao quadrado do outro lado da igualdade. Então, para saber o valor exato do tamanho do raio, é só tirar a raiz quadrada, né? Ok? Tirando a raiz quadrada aqui vai dar 2, né? Certo? Outro exemplo. Aqui, o centro está no ponto 4, 3. 4 no X, 3 no Y. Então, nós já sabemos que vai ficar x menos 4 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado. Trocando de sinal, né? Só que o tamanho do raio não foi determinado ainda. Só que aí, nesse triângulo cinza que vocês estão vendo, ele é um triângulo retângulo, né? E um dos catetos é 8 e o outro cateto é 6. Então quer dizer que a hipotenusa vai valer 10, né? 6, 8 e 10. É um múltiplo daquele pitagórico clássico 3, 4 e 5, né? É o 6, 8 e 10. Então a nossa hipotenusa está valendo 10. Se a hipotenusa está valendo 10, o diâmetro da circunferência é 10. Então o tamanho do raio é 5. Quer dizer que a tua equação da circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Meu amigo, essas são equações reduzidas da circunferência. Todos esses exemplos são equação reduzida da circunferência, ok? E essa é um modelo que eu digo facilmente tu consegue determinar o centro e o raio. Pois se você vê essa equação,
é só trocar o sinal e você vai dizer o centro da circunferência. Tira a raiz quadrada do número do outro lado e aí você vai ter o tamanho do raio. Então, meu amigo, qualquer equação que eu coloque, automaticamente tu vai bater o olho nela e tu vai sair dizendo o centro e o raio. É muito fácil de fazer isso. Só trocar o sinal é o centro e tirar a raiz é o tamanho do raio. Pronto. De boa, né? Ok, vamos fazer um exemplo para isso? Olha só. Temos aí uma circunferência, né? E ele pede, determine a equação dessa circunferência com o centro no ponto 6, 7. E ainda ele está dizendo que essa circunferência passa pelo ponto 10, 4. Agora, olha só, como eu disse, para você poder determinar a equação de uma circunferência, tu só precisa saber o centro e o tamanho do raio. Pronto. Sabendo o centro e o raio, você determina a equação da circunferência, ok? Agora, as coordenadas do centro, tá pronto. A própria questão já nos trouxe, né, o centro em pontos 6 e 7. Então, como é que vai ficar aqui nesses produtos notáveis? X menos 6 ao quadrado e y menos 7 ao quadrado, ok? De boa, né? Agora, do outro lado da igualdade é r ao quadrado. E como é que eu vou determinar o tamanho do raio se eu tenho o centro e eu tenho um ponto da circunferência? Como é que eu determino o tamanho do raio? Cara, o tamanho do raio é fazer a distância entre dois pontos. A distância entre esse ponto P e o centro da circunferência, essa distância é o tamanho do raio. E é isso que está me faltando para poder determinar a equação da circunferência, ok? Então, meu amigo, é só criar esse triângulo retângulo e aí fazer o Pitágoras de novo. Ou utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Aí, meu amigo, esse cateto na vertical, olha aqui, ó, o y está no 7 e o y está no 4, né? Do centro e do ponto. Então, quanto é que vale a diferença das coordenadas y? Quanto é que vale esse cateto na vertical? É 3, né? Entre 4 e 7 tem 3 unidades. E o cateto horizontal entre o 6 e o 10 tem 4 unidades. Então é o 3, 4 e 5, né? Aí você calcula o raio fazendo Pitágoras ou através da fórmula distância entre dois pontos. Mas um cateto é 3, o outro cateto é 4. E a hipotenusa tem que ser 5, né? Se a hipotenusa vale 5, então o raio da circunferência mede 5 unidades. Então, você vai poder dizer que essa equação da circunferência é, desculpe, x menos 6 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Simples assim, né? O centro é 6 e 7. Claro, está mostrando com o sinal contrário, né? E o raio é 5. Então, poderia aparecer igual a 25. E aí é claro que tu deveria tirar a raiz quadrada, né? Ok? Muito bem. Agora, essa é a equação reduzida da circunferência. Você bate o olho nela e tu já sai dizendo que o centro é 6, 7 e o raio é 5. De boa, né? Agora, sabe como é que nós chegamos na equação geral? Cara, a equação geral é todo mundo de um lado igual a 0, ok? Só que é o seguinte, você vai ter que fazer esse produto notável e esse produto notável. Desenvolver cada um desses produtos notáveis e passar o 5 ao quadrado para o lado esquerdo diminuindo, ok? Quando você fizer os produtos notáveis e passar o 5 ao quadrado para o lado esquerdo,
botando todo mundo de um lado igual a zero, pronto, acabou. Essa será a tua equação da circunferência na forma geral. Só que aí, meu amigo, tem um trabalho grande em você encontrar o centro e o raio da circunferência. Só que quando você tiver ela na forma geral, tu não vai conseguir, de forma imediata, dizer que o centro é 6, 7 e o raio é 5. Porque é só trocar o sinal e tirar a raiz, né? Aí é muito fácil. Mas vamos lá, olha só. Vamos desenvolver esse produto notável. X menos 6 ao quadrado. Olha só, meu amigo. O produto, o centro, o X do centro é 6, concorda? E olha o que vai acontecer nesse produto notável. Quadrado do primeiro, né? X ao quadrado. Agora, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, concorda? Então, meu amigo, a coordenada X do centro, 6, está sendo multiplicado por menos 2. E aí deu menos 12x. Para tudo. Grava isso aqui, ó. O X do centro é 6. E ele, quando vai desenvolver o produto notável, ele foi multiplicado por menos 2. Certo? E aí deu menos 12x. Ok? Esse 36 é o x do centro ao quadrado, né, que é 36. Beleza? Ok. Desenvolvendo agora esse produto notável. Olha aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, né? Y quadrado. Agora, olha o y do centro. Ele era 7, né? Agora, o 7 foi multiplicado por menos 2. Olha aqui, ó. 7 vezes menos 2 deu menos 14y aí. Então, o x do centro foi multiplicado por menos 2. E aí deu menos 12x. O y do centro foi multiplicado por menos 2. E aí deu menos 14y. Ok? Agora, o 49 é o 7 ao quadrado, né? Que é o y do centro ao quadrado. E o 5 ao quadrado é 25. Só que é o seguinte, a equação geral da circunferência, ela agrupa os monômios de grau maior no início. Primeiro vem o x quadrado e o y quadrado, um depois do outro. Em seguida, vem o x elevado a 1 e o y elevado a 1. E, por fim, vem todos os números somados e subtraídos. Ok? Então, olha só. Organizando essa tua equação, fica x quadrado mais y quadrado. Beleza, sempre vai ser assim. Agora, menos 12x menos 14y. E esse número 60, ele foi a soma de 36 mais 49, que vai dar 85. 85 menos 25 vai dar 60. Então, esse número 60, ele é a reunião, né, a soma de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r ao quadrado. Olha só, esse número, ele é o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r quadrado, certo? Porque o r quadrado estava do outro lado, ele foi negativo, para deixar todo mundo de um lado igual a zero. Essa daqui, meu amigo, é a mesma equação que nós temos aqui, ó, é a mesma. Nós só fizemos o produto notável e passamos do 5 ao quadrado para cá. Porém, a primeira aqui é a forma reduzida. E essa daqui é a equação geral. O problema é que na equação reduzida, tu consegue dizer o centro e o tamanho do raio. Só que aqui, na forma geral, tu não consegue de forma imediata dizer
quais são as coordenadas do centro e qual é o tamanho do raio. Tu vai ter que fazer um trabalhinho antes de poder dizer isso, ok? Agora, deixa eu só generalizar essa equação da circunferência. A forma geral dela seria assim, ó. AX² mais BY², onde o A e o B são os coeficientes do x² e do y², que obrigatoriamente devam ser iguais, tá legal? O coeficiente A e o coeficiente B sempre serão iguais. Se eles não forem o mesmo número, então quer dizer que isso não representa uma circunferência. Se eu tiver números diferentes no x² e no y², quer dizer que essa equação ela representa uma elipse, que é uma circunferência degenerada, ok? Bom, eu não sei se nós vamos estudar elipse ou não, vamos ver, tá? Provavelmente vamos até o final daí, tá? Eu já te falo sobre isso em outras aulas. Então aqui, os coeficientes A e B são iguais, tem que ser o mesmo número. Esse coeficiente C, o que multiplica x vezes y, esse coeficiente C tem que ser zero. Não pode existir o termo cruzado, que é o termo x vezes y, porque em nenhum momento tu vai ter x multiplicando por y, tá? Então não pode existir esse termo. Em outras palavras, o coeficiente C tem que ser igual a zero. Aí, D é o coeficiente do x, que é menos 12, E é o coeficiente do y, que está valendo menos 14, e esse coeficiente F é o nosso termo independente, é aquele número 60. E vamos lembrar como é que nós chegamos no valor 60? Foi somar 36 mais 49 menos 25. Então vamos lembrar o que é o 36 e o 49? É o x do centro ao quadrado, y do centro ao quadrado, e o r² veio negativo, porque ele estava do outro lado, menos r ao quadrado. É assim que você compõe aquele coeficiente f, aquele termo independente, aquele número sozinho no final da tua equação. E do outro lado, igual a zero, ok? Bom, então, meu amigo, essa é a equação geral desta circunferência. O coeficiente A é 1, o B é 1, o C é 0, né? Porque tu não tem o x vezes y e nem pode ter, tá? Não pode ter. Para ser uma circunferência, não pode existir esse cara. O coeficiente D é menos 12, o E é menos 14 e o F é 60, ok? Bom, só que sabe como é que nós vamos determinar o centro e o raio quando a equação é dada na forma geral? Primeiro, você vai determinar o centro. E sabe como é que você vai determinar o centro? Você vai fazer o seguinte. Lembra que o x do centro era 6. Lembra que o 6 foi multiplicado por menos 2. E aí deu menos 12, não é? Então, só um pouquinho. Qual é o caminho contrário de multiplicar por menos 2? Será dividir por menos 2. Então, meu amigo, tu vai ter a equação na forma geral. Esse é o macete que eu quero te mostrar. Tu vai pegar o número na frente do x e o número na frente do y, né, o coeficiente D e o coeficiente E, cada um deles, e dividir por menos 2. Tu vai dividir por menos 2 e aí tu vai determinar as coordenadas do centro. Após dividir por menos 2 e determinar as coordenadas do centro, tu ainda vai ter que ir em busca do raio. E sabe como é que tu vai encontrar o tamanho do raio? Aí tu vai usar o coeficiente F. Porque o valor do F, tu vai olhar para a equação
e tu vai saber dizer quem ele é. É o 60. Então, o valor do f, você sabe quem ele é. É só olhar para a equação. E as coordenadas do centro, você determinou em primeiro lugar, né? O x do centro e o y do centro. Foi só dividir por menos 2. E aí você determinou as coordenadas do centro. Então, meu amigo, o valor do f eu vou saber. X do centro, eu vou saber. Y do centro, eu vou saber. A única incógnita desconhecida é o raio. E aí é o que nós vamos acabar determinando ele. Então, meu amigo, o passo a passo para determinar centro e raio quando a equação é dada na forma geral é primeiro determinar o centro. Como? Dividindo por menos 2. Sempre fazendo isso. E depois que você encontrou o centro, vai usar o coeficiente f para encontrar o tamanho do raio, ok? Veja o exemplo aqui, ó. É outra equação, tá? Outra. Dá uma olhada nessa daqui e será que tu consegue dizer centro e raio de forma imediata? É difícil, né? Então, olha só. Vamos determinar o centro e o raio dela usando a nossa regrinha. Bom, forma reduzida seria essa, né? Essa daqui é a forma geral. Então, forma reduzida. Vamos primeiro determinar o centro dela. Como que eu encontro o x do centro e o y do centro? Pego o coeficiente d e o coeficiente e, né, o número na frente do x e o número na frente do y, e divide cada um deles por menos 2. Sempre por menos 2. Meu amigo, nunca vai ser outro número. Tu sempre divide por menos 2. Beleza? Então vai. Menos 6 dividido por menos 2 é 3. E 4 dividido por menos 2 é menos 2. Olha que fácil, cara. Então, da tua circunferência, o centro dela nós já sabemos. O centro é 3 menos 2. Bom, mas peraí. Vai aparecer com o sinal contrário, não é verdade? Então, como é que fica aqui mesmo? X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Sempre trocando de sinal, porque é menos o centro, tá? Agora, prof, tá faltando o raio, né? Exatamente. Como é que nós vamos agora determinar o tamanho do raio? Bom, nós vamos usar aquele coeficiente f. Esse coeficiente f, eu olho para a equação e eu identifico ele como sendo o número menos 3. Então, esse valor eu sei que vale menos 3. E as coordenadas do centro tu acabou de determinar. Então, nessa equação, tem 4 incógnitas. 3 delas você conhece. A única desconhecida é o tamanho do raio, que você vai acabar descobrindo agora. Então vai, coloca no lugar do f o valor dele menos 3. O x do centro é 3 e o y do centro é menos 2. Fazendo os cálculos, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. 9 mais 4 vai dar 13, e esse menos 3 vem somando. 13 mais 3 é 16. Então o r quadrado está negativo, né? Não esquece que ele é negativo aqui. Ele vai para o outro lado, então positivo. R quadrado igual a 16 e, portanto, o raio é igual a 4. Se o raio é 4, então ponha 4 aqui e essa é a tua equação reduzida. Assim, tu consegue dizer que o centro é 3 menos 2 e o raio é 4. Olhando ela na forma reduzida, é direto que tu vai dizer isso. E olhando para ela na forma geral, tem que fazer esse passo a passo. Primeiro o centro, dividindo por menos 2. Depois usa o f para determinar o tamanho do raio, ok? Bom, meu amigo, Ixi, Maria, passei.